Ei, pessoal! Continuando então a nossa série de aulas sobre a cirrose e as suas complicações, a gente vai falar agora sobre a ascite. E primeiro vamos começar pela definição. O que é ascite? Olha, a ascite é nada mais, nada menos do que um acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Mas a pergunta mais importante aqui é, por que esse acúmulo acontece? Então, para a gente pensar nos mecanismos da ascite, eu quero que você compare com os mecanismos do edema de membros inferiores, porque a ideia é bem parecida. Alguma coisa está fazendo com que o líquido saia para o terceiro espaço. Então, imagina lá o seu paciente com os pés inchados. A primeira coisa que você pensa é que ele pode estar com uma congestão venosa, um aumento da pressão dentro das veias, que faz extravasar líquido. Então, esse é o primeiro mecanismo possível. Outra causa comum de edema e de ascite é a diminuição da pressão oncótica, que é a pressão que puxa o líquido para dentro do vaso. Se essa pressão oncótica reduz, o líquido tende a vazar para fora do vaso. E um terceiro mecanismo é a inflamação. Então, quando um lugar do corpo está inflamado, vai ocorrer um aumento da permeabilidade vascular para permitir que esses mediadores inflamatórios e os leucócitos saiam dos vasos. Então, de quebra, isso também faz extravasar líquido. Então, nós temos aqui esses três mecanismos básicos de ascite e vamos dar nome aos dois. A congestão venosa é representada aqui pela nossa hipertensão portal. A redução da pressão oncótica é basicamente a hipoalbuminemia. E o terceiro mecanismo vai envolver os casos de inflamação e de outras doenças do peritônio. Dentre esses três mecanismos, de longe, o mais comum é a hipertensão portal, não tem nem o que discutir. E existem várias doenças que causam hipertensão portal, não é só a cirrose não, viu? Então, para situar essas causas de ascite por hipertensão portal, vamos relembrar mais uma vez essa figura aqui, a vasculatura do fígado. A maior parte do fluxo sanguíneo para o fígado chega pela veia porta, lá no hilo hepático. E aí esse sangue vai se distribuir por todo esse parênquima hepático até sair do fígado lá em cima, nas veias hepáticas e vai desembocar na veia cava inferior. Então, qualquer obstrução, qualquer impedimento desse trajeto do sangue pode levar à hipertensão portal. Sabendo disso, a gente pode dividir as causas de hipertensão portal em três grupos. Então, de baixo para cima, pré-hepática, hepática e pós-hepática, de acordo com o lugar que está o problema, que está a obstrução do fluxo. Quando eu falo de hipertensão portal pré-hepática, eu estou falando de alguma obstrução ali antes do sangue sequer chegar no fígado. E um bom exemplo aqui é a trombose da veia porta. Já a hipertensão portal hepática inclui todas as várias doenças que afetam o parênquima do fígado mesmo, ou seja, um tantão de coisa. E por causa disso, a gente ainda pode subdividir em três grupos: pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal. Juliana, me lembra aqui, o que é esse negócio de sinusoide, sinusoidal mesmo? Pessoal, eu vou resgatar aqui então o nosso lóbulo hepático. Lembra que o sangue chega no lóbulo pelos espaços portais, ali nos cantinhos, e aí ele vai em direção à veia central lá no meio. Esses caminhozinhos que o sangue percorre entre os hepatócitos até chegar na veia central são os capilares sinusoides ou sinusoidais. Então, a hipertensão portal hepática, ela é considerada pré-sinusoidal se o problema estiver antes do sangue chegar nos sinusoides. O grande exemplo aqui é a esquistossomose, porque o ovo do xistossoma fica entalado ali no espaço porta. Vai formar uma reação inflamatória intensa e vai obstruir o fluxo de sangue. Já a hipertensão portal sinusoidal, aqui a grande estrela é ela, a cirrose, que é de longe a causa mais comum de ascite dentro de todas as causas. E, a título mais de curiosidade, um exemplo de hipertensão portal pós-sinusoidal é a síndrome veno-oclusiva. E aí, por fim, a hipertensão portal pós-hepática é quando a obstrução está depois do fígado, alguma obstrução na saída do sangue. Ó, eu já te contei o nome de uma doença que tem alguma obstrução da saída do sangue do fígado, você lembra, né?
Eu estou falando da síndrome de Budd-Chiari. E além da Budd-Chiari, qualquer causa de congestão sistêmica pode causar hipertensão portal pós-hepática. Por exemplo, insuficiência cardíaca. E é por isso que eu posso ver um paciente cardiopata descompensado com ascite. Então, meu querido, minha querida, olha bem para esse slide, grava ele no seu coração, porque essas são algumas causas de hipertensão portal que podem levar a ascite. Ok, você já viu então, a hipertensão portal é o principal mecanismo. Vamos falar rapidinho desses outros dois mecanismos. A hipoalbuminemia pode acontecer em algumas condições, como por exemplo, a síndrome nefrótica, já que o paciente perde um caminhão de proteína na urina. Outro exemplo é a desnutrição grave. Eu coloquei aqui uma criança com kwashiorkor, que é uma das manifestações do kwashiorkor é a ascite. E a gente não pode esquecer que a própria cirrose pode causar hipoalbuminemia, afinal de contas, quem faz a albumina é o fígado. Então, você já está entendendo aqui que a ascite na cirrose, ela é multifatorial, né? Guarda essa informação aí. E aí o terceiro mecanismo, a inflamação do peritônio, pode ter um monte de doenças envolvidas, mas para as provas eu quero chamar a sua atenção para duas causas. A malignidade, então a carcinomatose peritoneal, câncer de ovário, metástase hepática, por aí vai. E infecções do tipo tuberculose peritoneal, infecções fúngicas, por aí vai. Outras causas que a gente pode ter aqui nesse mecanismo de ascite, ascite quilosa, ascite pancreática, perfuração de víscera, entre várias outras. Beleza, então já vimos os nossos 3 mecanismos de ascite, mas a pergunta é, como que eu vou diferenciar entre esses 3 mecanismos? Olha, na prática, a clínica e o contexto do paciente vão nos direcionar para a hipótese mais provável. Mas a gente pode lançar a mão de uma ferramenta super útil, que é analisar esse líquido por meio da paracentese diagnóstica. E olha só, a recomendação é que toda ascite nova seja puncionada para avaliar o líquido. E a gente pode fazer uma infinidade de análises desse líquido, mas o que a gente sempre deve avaliar é o aspecto do fluido, a contagem de células com o diferencial, a albumina para calcular o GASA, que você já vai ver, e as proteínas totais. Então, pessoal, o aspecto do líquido já pode nos dar algumas informações. Um líquido ali claro, amarelo citrino, sugere uma ascite não complicada. Um líquido mais turvo vai me fazer pensar numa ascite infectada. Um aspecto leitoso, eu penso numa ascite quilosa, com excesso de triglicerídeos. Um líquido sanguinolento pode ser uma punção traumática ou então malignidade. Um líquido marrom pode ser num caso de perfuração de via biliar, enfim, por aí vai. Outro item importante, a citometria, ou seja, a contagem de células. Aqui eu posso detectar a presença de hemácias em quantidade aumentada, eu posso ver um excesso de polimorfonucleares, que vai ser super útil no diagnóstico da PBE, que você vai ver já já. Eu posso ver células cancerosas, então isso aqui é obrigatório. Mas o ouro mesmo está aqui embaixo, a albumina e as proteínas totais. A albumina, ela é fundamental para o cálculo do gradiente de albumina soro-ascite, ou GASA para os íntimos. Pessoal, o GASA, como o nome já diz, é um gradiente. É a diferença entre a concentração da albumina no soro, no sangue, e a concentração de albumina no líquido acítico. Então é simplesmente uma subtração desses dois números. Se o resultado dessa subtração for maior ou igual a 1,1, isso quer dizer que o mecanismo da ascite é hipertensão portal, com 97% de acurácia. E as questões amam cobrar esse conceito. Olha só essa questão aqui. Em paciente com ascite de etiologia indeterminada, a realização de paracentese para análise do líquido acítico, juntamente com a dosagem de albumina sérica, é uma importante ferramenta para permitir o cálculo do gradiente de albumina soroascite, GASA. Esse último é útil para distinguir a ascite com ou sem hipertensão portal.
marque a alternativa que melhor representa o paciente com ascite e GASA maior ou igual a 1,1. Olha só, se o GASA é maior ou igual a 1,1, o mecanismo é hipertensão portal. E aí, dessas causas todas, a única que tem a ver com hipertensão portal é a cirrose. Então, o gabarito é a letra A, simples assim. Outra questão que cobra o mesmo conceito. Na abordagem do paciente com ascite, considera-se importante o cálculo do GASA. A etiologia da ascite que apresenta um GASA menor do que 1,1 é. Aqui, gente, é o contrário. Se o GASA é menor do que 1,1, eu sei que o mecanismo não deve ser hipertensão portal. E olhando aqui para as alternativas, eu sei que cirrose, ascite cardíaca e Budd-Chiari, todas têm a ver com hipertensão portal. Então, a única que sobrou é a letra D, a ascite pancreática, que é o nosso gabarito da questão. Bom, então é isso que você tem que guardar sobre o GASA. Agora, retornando lá para a nossa paracentese, tem um outro exame interessante, que é a contagem de proteínas totais. Essa informação vai nos ajudar a entender o quê? Que se aquele líquido acídico ele é um transudato, se as proteínas totais forem menor do que 2,5 ou 3, a depender da fonte, ou então um exudato, se elas forem maior do que 2,5 ou 3. E aí, gente, as proteínas totais elas não são tão úteis quanto o GASA, mas o que você precisa lembrar é o seguinte: na cirrose, as proteínas totais estão reduzidas. E esse exame vai ser mais útil lá na frente, quando a gente for falar de PBE. Ok, falando em cirrose, que é a principal causa de ascite, vamos recapitular então. A cirrose tem um GASA maior ou igual a 1,1, porque tem hipertensão portal, e a cirrose tem uma ascite com proteínas totais reduzidas. Com isso aqui você já mata um monte de questão. Mas vamos ir mais além. Você já entendeu que existe mais de um mecanismo por trás da ascite da cirrose. Então eu tenho hipertensão portal e eu tenho hipoalbuminemia contribuindo para esse extravasamento de líquido lá na cavidade peritoneal. Mas eu tenho ainda um terceiro fator que é fundamental para manter e para aumentar essa ascite, que é um grande problema na fisiopatologia da cirrose. Vamos lá, imagina comigo, nosso fígado normal, feliz, recebendo ali o sangue da circulação esplâncnica, dos intestinos, do baço, do pâncreas, tudo isso chega lá pela veia porta. Na cirrose, como eu tenho uma resistência aumentada ao fluxo de sangue, você já sabe que o resultado disso é uma hipertensão portal. Só que aí, a circulação esplâncnica, ela entende que a pressão ali está muito alta e começa a produzir um monte de vasodilatadores para compensar. E o principal é o óxido nítrico. Então eu vou ter uma vasodilatação esplâncnica. Pessoal, olha só, como a circulação esplâncnica começa a ficar maior, mais vasodilatada, ela está literalmente roubando sangue do resto da circulação do corpo. Então vira um verdadeiro reservatório de líquido ali. E esse líquido que está preso na circulação esplâncnica, ele não é efetivo para fins de circulação sistêmica. Então, na visão do organismo, principalmente do nosso rim, a impressão é de que o paciente está hipovolêmico. E isso é o fenômeno da hipovolemia relativa, porque está faltando líquido no lugar certo, dentro dos vasos, para circular. Isso aqui é muito importante na cirrose. E como que o organismo reage a essa hipovolemia relativa? Retendo água e sódio, igual qualquer outra hipovolemia. Então eu vou ter uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do sistema simpático, vou ter um aumento da produção do hormônio antidiurético, que é o ADH. Tudo isso vai contribuir para aumentar a volemia. O problema, gente, é que esse aumento da volemia também vai ficar retido lá na circulação esplâncnica e vai extravasar mais líquido para a cavidade peritoneal e vai piorar a hipovolemia relativa, que vai fazer os rins reterem mais sódio e água. Enfim, vocês estão vendo que é um círculo vicioso que faz a ascite ficar cada vez pior. Então, gente, esse é o nosso terceiro fator envolvido na ascite
na cirrose? A hiperativação do sistema renina-angiotensina, aumento do ADH, que vão fazer o paciente reter ainda mais sódio e água. São esses mecanismos hemodinâmicos e neurohumorais. Então, beleza, sabendo disso, como que é o tratamento da ascite no paciente cirrótico? Primeiro, tem uma medida não farmacológica super simples, que é a restrição de sódio. Já que um dos grandes problemas é a retenção de sódio pelos rins, o paciente não pode ter uma dieta rica em sódio. O máximo é 86 mEq por dia de sódio ou 2 gramas de sódio. E aí repara que eu falei restrição de sódio e não restrição de água. Eu só vou orientar restrição de água se o meu paciente desenvolver uma hiponatremia, que acontece nos casos mais avançados. E além da restrição de sódio, tem uma medida farmacológica, que é o uso dos diuréticos. E aqui, a gente geralmente vai optar por essa duplinha maravilhosa, perfeita, que é a espironolactona junto com a furosemida. E o interessante aqui, que você precisa reparar, é que a espironolactona é um antagonista da aldosterona. Então ela vai agir justamente reduzindo aquele mecanismo de retenção de sódio e água lá dos rins que a aldosterona faz. E aí, quando eu entro com esses diuréticos, eu vou esperar então que meu paciente perca peso, porque ele vai começar a perder esse líquido acumulado. O nosso alvo é de uma perda de 1 kg por dia, se o paciente tiver edema periférico, ou meio quilo por dia, se ele não tiver edema. Então, olha só essa questão. Considerando os quadros de ascite associado à cirrose hepática, assinale a alternativa correta. Letra A, o consumo de sódio deve ser menor do que 86 mEq por dia. De cara, essa já é a nossa resposta. Lembra que a restrição de sódio é uma medida não farmacológica para ascite e realmente o limite é 86 mEq por dia. Vamos ler as outras então, a título de aprendizado. A restrição proteica deve ser feita para todos os pacientes? Não, a gente não faz restrição proteica de rotina no paciente com ascite, e sim restrição de sódio. Letra C, a restrição de água deve ser feita para todos os pacientes? Também não, como eu disse, a restrição é de sódio. Eu só vou indicar restrição hídrica em casos muito avançados que o paciente já tem hiponatremia. E eu vou te contar sobre isso da hiponatremia na aula de síndrome hepatorrenal. Aguenta aí. Letra D. O uso isolado da furosemida é superior em resultados frente ao uso combinado de furosemida e espironolactona. Nada disso. Lembra que a espironolactona, ela é fundamental, é a nossa estrela aqui, porque ela age diretamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona, então a combinação das duas é melhor. E letra E, a suspensão do uso do álcool deve ser escalonada em 3 semanas até a abstinência absoluta. Não, pessoal, idealmente eu devo encorajar a abstinência de imediato, porque o uso do álcool tende a piorar a ascite. Claro, né, quando for possível. Então, resumindo, esse aqui é o tratamento clínico da ascite na cirrose. Restrição de sódio e a nossa duplinha de diuréticos, a espironolactona e a furosemida. Mas, se o paciente tiver uma ascite tensa, muito distendida, que está gerando desconforto, restrição para respirar, eu posso indicar uma paracentese de alívio e eu vou tirar grandes volumes de líquido acítico. Mas atenção, se você tirar mais do que 5 litros, você precisa repor a albumina, pelo risco do paciente ter uma repercussão hemodinâmica dessa remoção de líquido tão grande. E a reposição é assim, se passou de 5 litros, você vai repor 8 gramas de albumina por litro de ascite que você retirou no total. Ok, para finalizar o tratamento de ascite, olha só, nos casos refratários, eu ainda posso lançar a mão de uma estratégia que você já me ouviu falar várias vezes, que é o TIPS, aquela intervenção endovascular nos pacientes com hipertensão portal. Eu te contei mais detalhes sobre o TIPS lá na aula de HDA por varizes, então a ascite refratária é uma das principais indicações do TIPS. Beleza, pessoal? A ascite, por si só, já é uma complicação bem ruim da cirrose, mas nada está tão ruim que não possa piorar, que não possa se complicar. Então, esse líquido acítico ele pode infectar espontaneamente e essa é uma complicação grave
da cirrose, a peritonite bacteriana espontânea, ou PBE. E o nome, gente, já diz tudo. A PBE é uma peritonite por bactérias que surge espontaneamente, sem um foco intraabdominal evidente e óbvio ali. Mas de onde, então, que surge essa bactéria? Essa bactéria surge no trato gastrointestinal, por um fenômeno de translocação bacteriana. Em outras palavras, as bactérias do intestino conseguem ultrapassar a barreira intestinal. E quando elas finalmente chegam no líquido acídico, elas encontram, gente, uma vida fácil demais. Lembra que o paciente cirrótico tem pouca proteína no líquido? Pois é, se tem pouca proteína, também quer dizer que tem pouco anticorpo, poucas opsoninas, poucas defesas. Então juntou essas duas coisas. A bactéria saiu do intestino para um líquido que estava ali indefeso, com as defesas reduzidas. E de uma forma geral, bem geral, é isso que causa a peritonite bacteriana espontânea. E aqui uma perguntinha clássica sobre PBE. Quais que são os agentes etiológicos mais comuns? Você já viu, são bactérias do intestino, geralmente gram-negativas. Então guarda 2 exemplos, a E. coli e a Klebsiella. Essas são as 2 grandes causadoras da PBE, principalmente a E. coli. Beleza? Ok, mas Juliana, quando que eu vou suspeitar que meu paciente cirrótico está com PBE? Presta atenção, isso é muito importante. Você vai pensar em PBE em qualquer paciente cirrótico com ascite e que tenha dor abdominal. Olha só, geralmente a ascite, por si só, ela até pode causar algum desconforto quando ela for muito volumosa e tal, mas se o paciente está queixando de muita dor mesmo, você tem que pensar que essa ascite pode estar infectada. Eu também penso em PBE se o paciente tiver febre, lógico, né? Se ele tiver alteração do estado mental, lembrando que a PBE pode ser um gatilho para encefalopatia hepática. Olha como que tudo na cirrose está interligado. Outro sinal é a hipotensão e também alterações laboratoriais diversas, sem foco, uma PCR estourada, uma leucocitose do nada. Então, ou seja, se o paciente com cirrose está esquisito, você tem que pensar em PBE. E se você pensou, se você suspeitou de PBE, você precisa obrigatoriamente fazer um exame diagnóstico que é a paracentese. E tem uma informação da paracentese que vai definir a sua conduta de imediato, que é o número de leucócitos polimorfonucleares. Se eu suspeito de PBE e eu tenho mais de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico, não tem conversa, eu preciso iniciar o tratamento. Então guarda aqui esse número cabalístico, são 250 polimorfonucleares. E aí muitas vezes o enunciado te dá o número total de células na citometria e ele te fala quantos % de polimorfonucleares. Aí é só você fazer a conta, se der mais do que 250 é para tratar como PBE. Mas gente, o diagnóstico definitivo mesmo ainda tem outros componentes. Além dos 250 polimorfonucleares, eu preciso ter uma cultura positiva para alguma bactéria. Mas atenção, por favor, isso não é obrigatório para começar o tratamento. É óbvio que você não vai esperar dias para sair a cultura se você já suspeita de PBE e já tem 250 polimorfonucleares. E outra coisa que define o diagnóstico de PBE é quando eu já excluí a possibilidade de uma peritonite bacteriana secundária. Calma aí, Juliano, que diabos é peritonite secundária? Gente, a PBS, essa de secundária, é basicamente todas as outras causas que existem, que você já conhece, de peritonite. Pensa aí, por exemplo, uma perfuração de víscera, sei lá, uma úlcera perfurada. Você vai gerar uma peritonite, é lógico. E você precisa diferenciar essas duas, obviamente, porque uma úlcera perfurada precisa de uma cirurgia de urgência e a PBE não. Então, como que eu diferencio essas duas entidades? Olha, na vida real, a clínica vai te ajudar muito a pensar numa coisa ou outra, mas existe uma forma de diferenciar as duas pela paracentese. E não é difícil entender, não. Imagina, pensa comigo aqui. Qual das duas peritonites você acha que vai ter uma inflamação mais intensa? A peritonite espontânea, que é uma bactéria que foi lá, atravessou a barreira do intestino,
ou uma peritonite secundária a uma perfuração do trato digestivo, que às vezes pode ter até cocô dentro da barriga. Bom, é lógico que a peritonite bacteriana secundária tem uma inflamação muito mais intensa. E aí, se eu fizer uma paracentese, na PBS, eu vou ver um LDH muito aumentado, eu vou ter uma glicose consumida menor do que 50, então tudo isso indica uma inflamação maior. E também a quantidade de proteínas totais vai estar aumentada, o contrário do que eu espero num paciente cirrótico com ascite ali não complicada. Então, esses itens são os chamados critérios de Runyon. E se o paciente tiver 2 desses 3 critérios, eu já tenho que pensar em PBS, vou chamar a cirurgia geral, vou pedir uma tomografia, porque alguma coisa não está certa, ok? Mas supondo que não é uma peritonite secundária, é uma PBE mesmo, como que a gente trata essa infecção? Olha, são basicamente 2 pilares. E eu vou começar pelo mais óbvio, antibiótico. Eu preciso de antibiótico que cubra os bacilos gram-negativos entéricos. Então, a gente pode usar as cefalosporinas de terceira geração, tipo ceftriaxona ou cefotaxima, por 5 dias. Alguns lugares falam 7 dias. Então, esse é o primeiro pilar do tratamento, antibiótico. E o segundo pilar, que também é muito importante, eu vou chamar aqui de proteção renal. Os pacientes com PBE, eles têm um risco altíssimo de piora hemodinâmica, especialmente de disfunção renal. E aí, um destaque é a síndrome hepatorrenal, que é um negócio muito grave que você vai ver na nossa próxima aula. Então, para prevenir isso, a gente pode tomar 2 condutas. Primeiro, suspender medicações que podem piorar a perfusão. Beta-bloqueadores e diuréticos, principalmente. Essas medicações, elas causam piores desfechos na PBE e eu preciso suspender quando eu penso nessa infecção. E segundo, eu posso usar albumina em alguns casos selecionados, também pensando em prevenir a disfunção renal. E esses casos selecionados são aqueles que já têm uma creatinina maior do que 1, ou uma ureia maior do que 30, ou uma bilirrubina maior do que 4. E a título de curiosidade, eu administro albumina na admissão e no 3º dia. Então, galera, esses são os 2 pilares do tratamento, antibiótico e proteção renal. Vamos praticar então com uma questão. Olha só. Paciente portador de cirrose hepática por vírus C evolui com distensão abdominal e encefalopatia hepática grau 2. Submetido a paracentese diagnóstica com análise do líquido acítico revelando presença de polimorfonucleares 380, bacterioscopia negativa e cultura em andamento. A conduta mais indicada é, olha só, tem aqui um paciente cirrótico com distensão abdominal, encefalopatia hepática e 380 polimorfonucleares da ascite, ou seja, mais do que 250 polimorfonucleares, já estou autorizada a tratar a PBE. Eu tenho uma suspeita, eu tenho o líquido acítico, independente dessa bacterioscopia negativa, pode vir um falso negativo mesmo, então não tem conversa, eu preciso iniciar antibiótico. E a primeira linha são as cefalosporinas de terceira geração, tipo a ceftriaxona, então o nosso gabarito é a letra B, não tem conversa. Beleza, agora que você entendeu o tratamento, você precisa saber como prevenir a PBE. E aqui existem 2 tipos de profilaxia. A profilaxia primária, o paciente que nunca teve PBE, e a secundária para o paciente que já teve PBE alguma vez e sobreviveu. Então eu vou te contar primeiro a profilaxia primária. Tem uma complicação da cirrose que aumenta muito o risco de PBE e a gente sempre tem que lembrar de dar antibiótico. Você lembra? Lembra sim. Eu estou falando da hemorragia digestiva alta. Na nossa aula de HDA, eu te contei isso, ó. Na HDA, o antibiótico é obrigatório para prevenir PBE. Outra indicação de profilaxia primária é no paciente que tem um líquido acítico com proteínas totais muito reduzidas, menor que 1 ou menor que 1,5, dependendo da fonte. E eu te contei que um dos fatores que aumentam o risco de infecção acontecer é justamente o fato do líquido acítico ter pouca proteína, pouco anticorpo, poucas defesas imunes. E aí, nesses pacientes com poucas proteínas, eu vou indicar a profilaxia primária naqueles que têm alguma disfunção renal ou alguma disfunção hepática mais avançada. Eu deixei aqui os valores, mas você não precisa decorar esses detalhes, basta entender essa indicação.
E aí, uma opção de antibiótico oral nesses pacientes são as quinolonas, tipo norfloxacin. Bom, agora vamos falar da profilaxia secundária. Pensa comigo, dentre os pacientes que já tiveram PBE, que é uma complicação grave, quais você acha que merecem receber uma profilaxia para não ter de novo? A resposta é todo mundo. Gente, se o paciente teve uma vez, ele pode ter outra vez e não sobreviver. Então, de novo, a gente tem que fazer para todo mundo e uma boa opção aqui é o norfloxacin. Beleza, pessoal, a gente venceu então mais uma aula dentro desse universo que é a cirrose. Então não deixe de avaliar essa aula se você puder. Eu te desejo então bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!